Luciene tem 58 anos, mas só descobriu que havia entrado na menopausa tardiamente. Foi no exame de rotina que eu descobri que estava na menopausa. Foi chamada a atenção, aí eu voltei na ginecologista, foi feito um exame de sangue, né, que detecta, e ela verificou que eu estava na menopausa. Já havia, vamos dizer, exatamente esse histórico de 2 a 3 anos. Ela fazia uso de anticoncepcional contínuo para tratar um problema de saúde. Por isso, não identificou que a menstruação havia cessado. Se eu não tomasse o anticoncepcional, a menstruação possivelmente teria cessado. E para mim, na minha concepção, qual é o primeiro sintoma da mulher de alerta? É quando a menstruação suspende. No meu caso, ela não suspendia, já era suspensa, pelo uso do anticoncepcional. Luciene conta que sentiu muitas mudanças física e mental, mas sem saber o que realmente estava acontecendo. O seu corpo, ele vai falar, entendeu? Seja nas suas reações, no seu emocional, você fica mais chorosa, você fica depressiva, ou irritabilidade. Mas a chegada ou o período que antecede a menopausa, o chamado climatério, podem trazer muitas mudanças na saúde da mulher. Por isso, é importante ficar atento a alguns sinais que o corpo dá e, claro, procurar ajuda médica. Até porque este período pode ser amenizado com tratamentos diversos. O período marca o fim da fase reprodutiva feminina, que ocorre geralmente entre os 45 e 55 anos de idade. Esta médica endocrinologista explica. A menopausa é quando a gente diminui a produção, ou realmente acaba a produção dos hormônios por uma glândula que é chamada de ovário. Mas os sintomas acontecem bem antes, e aí a gente chama de climatério. Então, climatério é uma época que precede a menopausa, mas que os sintomas já acontecem. Pode adiantar 2, 3 anos ou pode atrasar 2 a 3 anos. E ainda assim ser considerada menopausa normal. E a menopausa não se resume apenas na ausência da menstruação. O sintoma mais clássico é um fogacho, que é um calor, que geralmente é na parte superior do corpo. Cabelo começa a mudar, cai muito, pele seca, olho seco, que incomoda muito, chega até a atrapalhar a visão. A alteração do humor, a alteração da concentração, irregularidade do sono. Isso incomoda demais as mulheres, deixa elas mais cansadas ainda. A alteração da estrutura óssea, pode começar a perder osso. A médica ressalta que o tratamento tem que começar bem antes da chegada da menopausa. Isso envolve hábitos saudáveis. A gente precisa sempre ter uma saúde óssea boa, A gente precisa ter uma boa construção muscular. A gente bate na tecla do exercício físico, precisa fazer exercício resistido. Então, nós estamos falando de pilates, de musculação, tudo que as pessoas não gostam. Às vezes até dão uma corridinha, mas não querem fazer exercício de força, mas precisa fazer, especialmente depois dos 40. E neste período, chamado de climatério, que antecede a menopausa, podem ser feitos uso de medicamentos e até reposição hormonal. Alguns hormônios a gente já pode entrar nessa época, não são os hormônios da menopausa, na íntegra, mas a gente já pode começar com alguns. E, por exemplo, se a pessoa tem alguma contraindicação, a gente pode usar ou não quer usar hormônio agora, existem medicações, a gente pode entrar com vitaminas, existem algumas medicações para diminuir esses fogachos, modular. E atenção para a menopausa precoce, que acontece em mulheres com menos de 40 anos. Porque quem entra em menopausa precoce, o risco cardiovascular é muito maior. Eu estou falando de risco cardiovascular de infarto, de derrame. Então, precisa ser identificado. Então, nessas mulheres que estão em amenorreia por algum motivo, por uso de remédio, ou então naturalmente menstruavam normal e entram em amenorreia, param de menstruar, precisam de uma avaliação do cardio e do gineco para definir se é menopausa ou não. Luciene acredita que se tivesse identificado os sintomas na época certa, teria passado por este período de forma mais leve. Hoje eu já sei, inclusive, que existe a menopausa precoce, mas observa o seu corpo e
busque orientação médica que você vai passar por esse momento, essa fase mais feliz. A endocrinologista é categórica. A menopausa não é o fim do mundo. Pelo contrário, é o início de uma nova fase da mulher. As mulheres hoje, aos 50, são jovens, estão plenas na carreira, estão criando os filhos, né? Querem aproveitar os maridos, né? Então, realmente um ciclo novo que pode ser bom e existe recurso para que não seja tão ruim assim.